Dando continuidade às nossas atividades, eu convido para o simpósio Autorregulação Comportamental, Emocional e Motivacional no Processo de Alfabetização. Eu convido a senhora Raquel Oliveira para moderar este painel e convido também para coordenar a professora Alessandra Seabra. Convido também a professora Rochelle Paz Fonseca. E convido a professora Natália Martins Dias. Eu passo a palavra à coordenadora, desejando a todas e todos um ótimo trabalho. Boa tarde de novo. Algumas pessoas... Você quer vir, Renan? Pronto, chegou o oficial. Venha, Renan. Quer explicar? Você explica. Boa tarde a todos. Desculpem o meu atraso, eu estava em outra reunião do painel. Eu só queria, antes de começar, lembrar vocês que, para fazer as perguntas, nós deveremos entrar nesse site ou então baixar o aplicativo, tudo bem? Então, professora, por favor. Pode projetar já? Muito bem. Quero agradecer o convite para estar aqui. É um prazer, né, com as minhas colegas e tantos outros pesquisadores, professores, gestores. É um prazer, é um sonho realizado estarmos aqui discutindo a alfabetização no Brasil, baseada em evidências científicas. Então, temos responsabilidade de conversar um pouquinho com vocês agora sobre a autorregulação. E já vou passar, então, aqui estamos a professora Rochelle, a professora Natália, né? E nós vamos, então, abordar, ao longo desse simpósio, deixa eu passar um pouquinho aqui, depois eu volto, já estou mudando a ordem, já, né? Um pouquinho das definições, né? O que é autorregulação, como a gente pode compreender a autorregulação nesses seus vários aspectos, comportamental, cognitiva, emocional e motivacional, né? Qual que é a sua relação com o desenvolvimento infantil, de forma geral, e mais especificamente relacionado, então, à alfabetização, à aquisição dos conteúdos acadêmicos. E, para isso, nós vamos ter, então, uma primeira fala minha, que vai ser mais voltada à definição de conceitos, e depois as professoras Natália e Rochelle vão apresentar as evidências científicas de programas, de fato, já implementados e dos desfechos relacionados, então, ao desempenho acadêmico. Muito bem, então, começando, né? O que é autorregulação? É um termo que tem sido estudado em várias áreas, na educação, na psicologia, às vezes sobre diferentes vertentes, e como nosso objetivo aqui é tratar à luz da ciência cognitiva, então a definição de autorregulação nesse contexto seria a regulação que o indivíduo tem sobre ele mesmo, né? Ou o controle ativo que ele tem sobre ele mesmo em diferentes contextos e em relação a diferentes conteúdos. Tá? Então, isso vai incluir, por essa natureza multidimensional, aspectos cognitivos, aspectos comportamentais e também aspectos socioemocionais e motivacionais. É interessante, então, que esse conceito ele está muito vinculado à ideia da aprendizagem autodirigida, né, e coloca o sujeito, que a gente pode pensar desde uma criança pequena até um adulto, sob o entendimento de um processo ativo, né? Esse processo ativo em que a própria pessoa, o próprio indivíduo, estabelece os objetivos, que vão ser os objetivos dele, né? E traça, então, aí formas para atingir esses objetivos, para se automonitorar, para revisar, né, flexibilizar, caso esses objetivos não estejam sendo atingidos pelo plano inicial dele, tá? De forma, então, a atingir um alvo que usualmente não é um alvo imediato, um alvo impulsivo, mas é um alvo de médio ou de longo prazo, né? Então, se a gente pensar que em termos que estão presentes nas definições de autorregulação,
é interessante que a ênfase é dada, né, no controle ativo por parte do indivíduo, no autogerenciamento, no autocontrole, na autorregulação, por isso o nome genérico do conceito aí de autorregulação. Né? Então, a gente está olhando para essa criança, pensando aqui no nosso caso, né, da alfabetização, para essa criança não como uma criança que vai seguir regras ou seguir uma disciplina que é implementada ou que é direcionada, por exemplo, pelo professor ou pela escola. Mas a gente vai pensar na criança enquanto um indivíduo ativo que vai seguir as regras que ele mesmo coloca, que vai seguir os objetivos que ele mesmo estabelece como sendo importantes para um determinado desfecho que ele vai escolher, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre isso, né? O que é a autorregulação? Quando a gente pensa em autorregulação, por ser esse processo ativo, autônomo por parte do indivíduo, a gente faz uma distinção importante entre aquilo que a gente faz de uma forma automática, que a gente nem para mais para pensar, e aquilo que a gente faz de uma forma mais controlada. Né? E aqui a gente pode pensar, né? O que a gente faz de uma forma mais automática? Nós vimos ao longo de várias palestras aqui que um dos objetivos é que, por exemplo, os processos mais básicos da leitura entrem aqui. Né? Então, que eles sejam tão automáticos que a gente não precise mais gastar processos cognitivos superiores, como a compreensão, a inferência, né, o raciocínio, nesses processos básicos, que eles já estejam automatizados. Então, a gente quer, sim, que alguns aspectos da alfabetização, da leitura e da escrita entrem no que a gente chama de processamento já rotineiro e automático. Para quê? Para que a gente libere, então, recursos centrais de atenção, de memória, de raciocínio, para esses processos, que são os processos, então, voluntários e intencionais. Tá? Então, um exemplo que se tornou clássico na literatura sobre essa distinção entre um processamento que a gente faz automático, mais impulsivo, mais sem pensar, e um processamento que a gente tem que pensar, tem que parar, tem que se autocontrolar para realizar, porque a gente quer alcançar um objetivo que não é imediato, foi o Marshmallow Test, né? O teste Marshmallow que foi realizado. Eu trouxe um vídeo. Você pode pôr para mim, por favor? O vídeo rapidinho para a gente ver que é muito fofo e, além disso, exemplifica bem um pouco essa distinção. Tem som? Essa distinção entre o comportamento voluntário e automático. Então, eu já vou explicando o vídeo para a gente não atrasar. Aqui, a ideia é que as crianças sentem, né, um experimento. Então, elas chegam a uma sala, elas sentam e lhe é posto um marshmallow, estudo americano, né? Se fosse no Brasil, seria um brigadeiro, né? Então, é posto um marshmallow em cima da mesa ali e é dito para a criança: olha, você pode comer marshmallow agora. Pode pôr, só abaixa um pouquinho o som, pode deixar tocando enquanto eu explico. Você pode comer esse marshmallow agora, ou você pode esperar, e se você me esperar voltar, eu te dou 2 marshmallows. E aí você pode comer os 2. Né? Ou seja, a decisão de comer um agora ou comer 2 é da própria criança. Ela que quiser comer um, tudo bem. Né? Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you Então, another. você pode comer agora se você quiser, mas se você quiser, preferir, quando eu voltar, você vai poder comer 2. E aí, eles filmavam as reações mais variadas das crianças, né?
tempo. Não dá, né? Não, tudo bem. Stay in the chair, okay? Okay. Olha a reação da pequenininha. Comeu. Ela foi lá para ver se disfarça. Alright, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. Essa já nem espera, né? How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give me another one? Okay, I even want both. Ok. Tá? Então, essa é a ideia da autorregulação. Ninguém disse para a criança, você não pode comer agora, você tem que esperar. Não, foi uma opção dela. Se ela quisesse, muitos quiseram comer imediatamente. Mas a gente vê o sofrimento que está envolvido, o autocontrole necessário para aqueles que decidiram esperar, conseguir esperar, né? Então, nós dizemos que a autorregulação é um conceito multidimensional por conta disso. Tem emoção, tem motivação, tem comportamento e tem cognição envolvidos. Tá? Então, entrando um pouquinho nas especificidades, né? Pensando na autorregulação mais cognitiva, é um conceito que está bastante atrelado ao conceito de funções executivas, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas nós temos alguns modelos aí de funções executivas já publicados. Esse é o modelo da Diamond, de 2013, né? Em que nós temos uma divisão dessa parte cognitiva da autorregulação, que são as chamadas funções executivas em controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Então, são 3 conceitos que são chamados de funções executivas básicas, que vão poder, juntas, quando trabalhando em conjunto, levar a aspectos mais complexos, por exemplo, o planejamento, né? Para a gente exemplificar, nós já fizemos aqui um pouquinho do teste de Stroop numa outra palestra, mas eu vou pedir para a gente se colocar no lugar daquelas crianças que estavam resistindo ao marshmallow. Vamos ler isso aqui o mais rapidamente possível, por favor, em voz alta. Vamos lá. Azul. Ótimo. Agora vamos fazer uma coisa que é mais fácil, que é só falar as cores. Não ler, só falar as cores. Vamos, mais rápido que a gente conseguir. Vermelho. Ok, tá bom. O que aconteceu? Gente, vejam que interessante. Nós fizemos uma coisa que é mais fácil do que ler, que é nomear cores. E por que foi mais difícil? Porque tem um comportamento alternativo que está mais automatizado em nós, que é a leitura, que dificulta, porque nós temos que, então, fazer uma seleção e escolher o comportamento-alvo. Tá? Me falaram que eu tenho só 10 minutos, então eu vou correr um pouquinho. Aqui são exemplos de extremos de ausência de autorregulação, no caso, devido à lesão cerebral pré-frontal, né, que é uma das áreas envolvidas no controle executivo, nas funções executivas. Aqui nós temos 2 casos de pacientes com lesão frontal. Vejam, esse paciente, o que ele está fazendo? Ele está acendendo um cigarro e fumando, né? O que tem de errado nisso? Esse paciente não fuma. Mas, quando é colocado um cigarro e um isqueiro na frente dele, o que ele faz? Ele acende,
Por quê? Porque ele não tem o controle inibitório de dizer o que eu quero fazer com esse objeto. Ele é servo, ele é escravo do objeto. Então, se um cigarro é feito para ser fumado, se eu puser um cigarro na frente dele, ele vai fumar. A mesma coisa, vejam esse outro paciente. São pacientes pré-frontais. Ele está colocando um óculos, mas ele já está com o óculos dele. Mas é o mesmo caso. Se eu coloco um óculos sobre a mesa, o óculos é para ser usado, não é para ficar em cima da mesa. Então, eles reagem ao ambiente de uma forma automatizada, não pensada. É como se o objeto e a função do objeto falassem mais alto do que aquilo que ele mesmo está fazendo. Tá? E nós podemos transpor esse conceito também para a área socioemocional, né? Então, quando a gente fala de autorregulação socioemocional, nós estamos aplicando as mesmas ideias de inibição, de não dar uma resposta impulsiva, precipitada, mas de, sim, planejar algo mais de longo prazo, mas em aspectos sociais e emocionais, né? Então, inibir respostas sociais inadequadas, ter consciência dos nossos próprios sentimentos, regular esses nossos sentimentos, né? Definir objetivos específicos que sejam adequados e realizar ações, planejar ações e monitorar as nossas ações para alcançá-los, né? Essas funções executivas, né, essas funções de autorregulação, estão entre as funções que demoram mais para amadurecer em termos neurológicos, né? Então, a região frontal, se nós olharmos aqui, o que está em azul é o que vai ficando maduro, né? O que está amadurecendo em termos neurológicos. E se a gente observar que crianças, né, de 5 anos até de 20 anos, nós observamos que as áreas frontais aqui de cima estão entre as últimas a amadurecerem. Ou seja, essa habilidade de autorregulação é uma habilidade que só vai estar plenamente desenvolvida no final da adolescência e início da vida adulta. Então, nós estamos trabalhando aí provavelmente grande parte da vida escolar dessas crianças e adolescentes com essas funções ainda não completamente desenvolvidas. Mas vejam aqui o pico, a janela grande de desenvolvimento. É exatamente na área da alfabetização, tá? E entre 5 e 7 anos, mais ou menos, de idade. Então, esse é um período ótimo para nós pensarmos em programas, em intervenções que possam ser realizadas junto a essas crianças, tá? Tem várias pesquisas mostrando que, por exemplo, as funções executivas, elas são um aspecto fundamental do que a gente chama de capital mental. O que é capital mental? É uma analogia aí à economia, ao capital econômico, financeiro, porque é o recurso que nós temos para lidar com os desafios que vão aparecer na nossa vida. Desde desafios físicos, né, como doenças, até desafios mentais, sociais, né, a estresse, a dificuldades ao longo da vida. Então, as pessoas que têm maior nível de autorregulação e de funções executivas vão conseguir lidar com todas essas adversidades de uma forma mais eficiente, tá? Então, nossa pergunta, né? Se a autorregulação assim tão importante, o que esses estudos mostram que ela prediz? E aí nós temos alguns estudos, né? Por exemplo, estudos longitudinais que têm acompanhado as crianças ali desde o nascimento ou desde muito cedo na infância até a vida adulta. Esse foi um estudo que acompanhou as crianças, de fato, até mais de 30 anos de idade. Vejam que interessante. Avaliando as crianças desde ali de pequenininhas, então tinham testes de autocontrole, tipo aquele do marshmallow, né? Quando será que essas crianças, aos 3 anos, conseguem inibir os seus comportamentos? E o que foi observado foi que essa capacidade de inibição das crianças ali aos 3, 5, 7 anos de idade, predisse de forma significativa, mesmo controlando inteligência e nível socioeconômico de origem dessas crianças, predisse uma série de desfechos, tanto na adolescência quanto na vida adulta. Tá? Então, nós temos, por exemplo, crianças com maior nível de funções executivas eram as crianças que apresentavam menor incidência, por exemplo, de fumo na adolescência, de gravidez, paternidade, né, maternidade não planejados, tá, de problemas de infração de lei, de regras, etc.
Tá? E na vida adulta, gente, olha, isso é bem impressionante, né? Na vida adulta, esse nível de controle inibitório de autorregulação das crianças ali na infância predisse uma série de desfechos, incluindo saúde física, saúde mental, predisse renda dessas pessoas, né? Envolvimento com criminalidade, entre outros aspectos. Quer dizer, de fato, a gente está falando de uma habilidade que é bastante importante, bastante relevante quando nós pensamos em termos de desenvolvimento infantil. Tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Mas aí a gente pode estar se perguntando por que falar disso na Conab, né? O que isso tem a ver com a aprendizagem ou com a alfabetização? Nós já vimos ao longo de algumas palestras um pouco dessa relação, né? E de fato nós podemos pensar em dois tipos pelo menos de relação: uma relação entre autorregulação e funções executivas mais indireta com a aprendizagem e uma mais direta com a alfabetização, né? Então nós sabemos que as crianças mais autorreguladas, elas vão aproveitar muito mais a escola e as oportunidades escolares. Então, são crianças que vão vão ser mais capazes de entender o que o professor está pedindo, está solicitando, de analisar as exigências ali da sala de aula, das tarefas que elas estão fazendo, de escolher recursos para realizar, né, para alcançar esses objetivos, né, e que, inclusive, se automotivam para se manter nessa aprendizagem. E as crianças, por outro lado, com baixos níveis de autorregulação, vão ter o ciclo oposto. E, mais diretamente com a autorregulação, nós podemos pensar que a própria descoberta do princípio alfabético, quando nós falamos lá da necessidade de compreender que a linguagem falada é composta de unidades mínimas, por exemplo, os fonemas, de refletir sobre isso, que é uma capacidade metalinguística, de aprender a associação entre letras e sons, né, que não é um processo mecânico, mas que requer muito raciocínio, muita inferência, né, tudo isso está diretamente relacionado, isso depende da autorregulação, né? Além disso, contando 20 ou contando 25? Ah, meu Deus, né? Então, tudo isso, além de todos os processos de compreensão, tanto da linguagem oral quanto da linguagem escrita, né? Então, tem várias evidências de pesquisa, depois isso vai estar tudo acessível, né? Quem quiser pode entrar nos estudos e verificar. Muito bem, podemos pensar por outro lado, né? Se a autorregulação e as funções executivas predizem tudo isso, o que prediz a autorregulação e as funções executivas? E aí nós temos estudos mostrando, por exemplo, que a educação materna, o caos doméstico, né, o ambiente doméstico, o estilo parental, nível de estresse pelo qual essa criança passa, e aí a gente tem uma relação com o nível de cortisol, e as próprias características da escola são preditoras do nível de autorregulação das crianças, né? Então, aqui tem estudos mostrando como o estresse afeta esse funcionamento frontal, pré-frontal, mais especificamente, que está envolvido nas funções executivas. Nós fizemos estudos lá no laboratório com crianças de 4 a 6 anos de idade, já com cortisol salivar, que é uma medida indireta de estresse, mostrando aí a relação entre o estresse e um baixo nível de funções executivas nessas crianças tão cedo na vida, né? Outros estudos aí de moderação e mediação de estilos parentais, tá? E um estudo brasileiro também mostrando, né, que 30% da variabilidade nas funções executivas foi predito pelas características ambientais, né? E isso nos causa uma perplexidade grande, porque as crianças que mais precisariam dessas capacidades de funções executivas e de autorregulação, para poder, né, diminuir o gap dela, a diferença delas em relação às outras, são as crianças que vão ter menos chance de desenvolvê-las, porque elas têm famílias caóticas, elas têm provavelmente níveis socioeconômicos, socioculturais mais baixos e assim por diante. Então, é um ciclo que, se nós não fizermos nenhuma intervenção específica, ele vai só se autoalimentar e a diferença entre as crianças só vai aumentar. Tá? O que fazer, então? É possível intervir? E vários estudos, então, têm sido conduzidos nas últimas
nos últimos 10, 15 anos, buscando verificar qual é a melhor forma, então, de intervir em funções executivas e autorregulação, né? E alguns resultados têm se mostrado, já têm sido publicados. Por exemplo, há uma série de formas de intervir. Nós podemos fazer intervenções por meio de exercícios físicos, motores, nós podemos fazer intervenção por meio de exercícios de atenção plena, de esportes, de jogos, e nós podemos fazer intervenções escolares. Nós podemos fazer com que a própria escola, o próprio currículo escolar, implemente atividades que promovam a autorregulação nas crianças, né? Intervenções mais pontuais funcionam? Funcionam, mas a generalização dos resultados é muito mais restrita, tá? Então, não é tão bom. O tempo é importante, nós precisamos pensar isso de uma forma contínua ao longo do currículo ou do tempo, né? Um dado interessante é que as crianças que tinham nível de autorregulação, funções executivas mais baixo ao início, respondem muito bem às intervenções. Aquelas crianças, então, que a gente está olhando, que são as crianças em situação de vulnerabilidade que mais precisam, se a escola oferecer uma intervenção, elas respondem, né? E isso é muito legal, é muito promissor para a gente, e os dados permanecem. Esse é o estudo, né, do Blair, mostrando o tamanho de efeito. A gente vai aprender, falou bastante sobre tamanho de efeito ao longo da conferência, né? Tamanho de efeito, vejam, baixinho em escolas no geral, mas tamanhos de efeito bem mais elevados em situações de pobreza extrema. Então, isso é muito legal, né? E, inclusive, tem sido apontado que a intervenção em autorregulação é uma forma de oferecermos equidade às crianças. Porque aquelas crianças que mais precisam, quando a escola oferece uma intervenção apropriada e adequada, de fato, são as crianças que mais respondem. Então, nós conseguimos diminuir a diferença entre crianças, por exemplo, provenientes de níveis socioculturais ou de ambientes familiares, né, de estilos parentais não tão adequados, né? Esse foi um outro estudo publicado agora em 2018, também mostrando o tamanho de efeito. Rochelle vai falar, né, desse estudo. Então, só para fechar aqui, é possível sim fazer intervenção, né? É possível trabalhar no contexto escolar, né? Até você vai falar isso, Rô? Até os autores colocam aqui, né, da importância de pensarmos na escola como o locus de intervenção para isso, tá? Então, como intervir é o que nós vamos ver a seguir. Obrigada, então, gente, pela atenção, e passo a palavra para a professora Rochelle. Eu não sabia que era essa meta-análise. Boa tarde a todos e a todas. Vai ser muito difícil autorregular minhas emoções e minha motivação exacerbada de estar aqui nesse momento, com apenas quase 41 anos, presenciando uma mudança histórica no Brasil, que é a política conversando com a ciência, e essa conversa entre os dois gerando impacto muito positivo, com grande tamanho de efeito, eu espero, na população brasileira. Tá? Estou pensando na geração dos meus filhos, né? Já me preocupava muito com as crianças antes, depois de me tornar mãe, passei a me preocupar quadruplamente mais. Então, agradeço muito a organização do evento, o Renan, que está suando a camiseta em todos os sentidos para que isso dê certo. E vou tentar falar para vocês sobre os programas de intervenção em autorregulação e funções executivas em escolares que a gente tem desenvolvido no Brasil e algumas evidências. Então, esse é meu ousado objetivo. Sintetizar possíveis ações de intervenção precoce preventiva, conceituando precoce e preventiva como: a gente sabe que tem janelas ótimas, períodos ideais para desenvolvimento, como o professor Augusto bem falou, para várias habilidades cognitivas, entre elas linguagem oral, leitura e escrita. Se nós intervimos um pouco antes dessa janela abrir, ou pelo menos no momento em que ela está abrindo, nós preveniremos eventuais atrasos, problemas ou transtornos específicos de aprendizagem que se instalariam de modo mais grave, mais severo. Em autorregulação comportamental, cognitiva, emocional e motivacional, para potencializar a alfabetização e minimizar atrasos e transtornos de aprendizagem no ensino fundamental. A partir de evidências translacionais, então vou começar trazendo evidências de idosos para vocês, para verem o impacto da falta de leitura.
E sobre o papel da leitura e de desfechos de programas internacionais e nacionais. Então, o menu são algumas evidências translacionais de leitura e reserva cognitiva. Essa revisão sistemática que a Alessandra acabou de mencionar, eu vou trazer resultados específicos dela, já pensando no que caberia para o Brasil. Evidências de 5 programas gaúchos que nós promovemos e o que a gente conseguiu de desfecho. E o que a gente pode fazer a partir de tudo isso. Então, gente, a gente vai falar, nós 3 estamos falando sobre os olhos da neuropsicologia. Então, eu vou falar aqui com uma pessoa que pesquisa, que clinica em neuropsicologia, mas também vou falar como educadora universitária. Eu pego adolescentes nos primeiros semestres do curso de psicologia da universidade e me apavoro em como alguns chegam com nível rebaixado de compreensão e de produção textuais. Depois a gente vai pensar em neuropsicologia cognitiva, que é a relação entre as funções, que é o que tem sido falado, né? O professor falou antes muito bem sobre a relação entre linguagem oral e escrita. E sobre a neuropsicologia do desenvolvimento, que antes era só associada a crianças. E hoje a gente tem uma visão bem mais translacional, da criança ao idoso e do idoso à criança. Né? Quantas vezes vocês já não ouviram falar que o início da infância muitas vezes coincide com a curva ao contrário de início de declínio, mas isso depende da reserva cognitiva, que tem super a ver com o que a Alessandra falava antes de capital mental. Chegamos à neuropsicologia escolar. Esse é um dos papas no mundo, né, de reserva cognitiva, e ele tem, no seu último paper publicado ano passado, de consenso de terminologia, unido o conceito reserva cognitiva com reserva cerebral e com resiliência cognitiva e socioemocional. O que seria a reserva cognitiva? É o nosso step cognitivo. É aquilo que a gente produz de habilidades cognitivas acima do esperado. Então, eu preciso memorizar a tabuada. Mas, além de memorizar a tabuada, eu também quero entender como é que a tabuada funciona e eu entendo a regra de que se eu ficar somando 3 mais 3 mais 3, eu vou chegar até 3 vezes 10 é 30. Tá? Então, eu vou ter reserva cognitiva a mais em relação à média. O que é reserva cerebral? É aquele terreno baldio do cérebro que está esperando ser alimentado. Qual é o alimento do cérebro? Informação. Conhecimento. Tá? E o capital neurobiológico corresponde a todas aquelas conexões, né, sinapses, que a gente faz a partir dos desafios. Gente, nós não estamos colocando uma pedra em cima do que Piaget e Vygotsky falavam. Vários pressupostos de Piaget e Vygotsky podem ser revisitados a partir da neuropsicologia. Na verdade, a gente não está reinventando a roda, a gente está encontrando um novo brilho e novas explicações que fazem a roda fazer mais sentido. Então, nós temos utilizado essa escala com adultos para pesquisar a própria cognição deles e também com pais de crianças em que a gente está querendo investigar a leitura e escrita para avaliar a frequência de hábitos de leitura e escrita. Então, se lê em revistas todos os dias, alguns dias por semana, uma vez por semana, raramente ou nunca, jornais, livros, sites, redes sociais. Depois ainda tem um cálculo de quantos livros por ano concluiu a leitura. Tá? Nós temos normas para isso também publicadas. Então, nesse estudo, gente, de 2012, que nós publicamos, nós encontramos que, durante toda a fase de adolescente e de adulto, a educação, a quantidade de anos que as pessoas estudam, prediz menos do que o quanto que, depois de terminar de estudar, ela se mantém lendo e escrevendo com frequência. Olhem o poder da leitura e da escrita. Então, mesmo que eu tenha estudado muito, se eu paro de me estimular cognitivamente com leitura e escrita, eu posso não ter um efeito protetor desses vários anos de escolaridade. Tá? Aqui, pensando em idosos saudáveis, frequência de hábitos de leitura e escrita protege mais o cérebro e a cognição de idosos do que a própria idade. Então, se eu sou um idoso e que eu leio e escrevo durante toda a minha vida relativamente frequentemente, eu vou ter menos impacto do envelhecimento na minha cognição. Tá? E daí a gente vai pensar, ok, e na demência? Né? Existe uma fase considerada por alguns autores, que é o comprometimento cognitivo leve, e a demência do tipo Alzheimer. E nesse estudo nós encontramos que os hábitos de leitura e escrita explicaram tanto ou mais do que o próprio diagnóstico de desempenho em funções executivas, que são a nossa habilidade de gerenciar o tempo, de planejar, de organizar, de controlar impulsos. Né? Fazendo um gancho com o que a professora Alessandra falou antes, quem aqui ama chocolate? Ama ao ponto de ter uma barra e ter que comer até o último quadrado, até aquela hora que começa a doer a garganta? Então, qual é a minha estratégia para autorregular? Que população boa, né, que está aqui, que não tem esse problema. Só 3 pessoas levantaram a mão. Parabéns. São casos a serem estudados.
A minha estratégia de autorregulação não é heterorregulação. Eu ligo para o marido e digo, não compra chocolate. Daí eu vou para o carro dele, está cheio de capa de chocolate, porque ele comprou escondido para não me levar para casa, porque eu não sei me controlar. Tá? Então, pensem em uma criança, saiu de uma aula ótima de educação física, super motivado, que é a aula que as crianças mais amam em geral. Daí vai para a aula de matemática, que é o próximo período. Né? Como que a gente vai ligar com essa transposição de motivação, automotivação super elevada para uma automotivação super rebaixada? Né? Tá, e será que em psicopatologias, transtorno bipolar, que está super, né, na boca do povo, isso também impacta? Sim. Flexibilidade cognitiva, gente, ou seja, que é o contrário de rigidez mental, é uma habilidade que está muito em falta no mercado. Aquelas pessoas turronas, teimosas, estabeleceram um plano A, não pode ter B, C, D, é só o A que funciona. Tá? Essa função cognitiva executiva ela está muito alterada no transtorno bipolar. E quase 8% foi explicado somente pela frequência de hábitos de leitura escrita. Ou seja, não importava se eu tinha transtorno bipolar ou não. Mas se eu lesse, eu me protegia e conseguia manter a minha flexibilidade cognitiva. Tá? O último estudo que eu vou apresentar para vocês de translação é um grupo que não lê e nunca estudou muito, comparado com um grupo que nunca estudou muito, mas leu muito a vida inteira. Criou hábitos de leitura e escrita. Tá? Eu tenho exemplos em casa. Minha mãe estudou muito pouco, terminou o antigo 2º grau, high school, com um supletivo, e seguiu lendo a vida inteira. Tem um vocabulário gigantesco. E o meu pai estudou pouco também, terminou com supletivo, e não leu mais nenhum livro inteiro na vida. Só lê manchete de jornal, quanto muito. Tá? E o WhatsApp hoje. Então, o que a gente encontrou? A gente diferença em várias áreas do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito, dizendo que o grupo 3, que é o que mais leu, apesar de ter estudado pouco, tem áreas muito relacionadas a funções executivas e autorregulação emocional mais desenvolvidas. Tá? E como é que funciona a reserva cognitiva em crianças? Tá? Esse estudo foi um estudo muito bacana, que a gente fez em parceria com o Instituto Alfibeto e com a Universidade de Nova York, tá? Que é o estudo lendo em voz alta versus o desenvolvimento de crianças, certo? A Cluster Randomized Trial. Tá? Em suma, nós somos para o Nordeste, e pais de crianças foram orientados a como brincar, fazer brincadeira guiada e a como ler com os seus filhos. Certo? O que aconteceu depois do tempo de intervenção? As tarefas mais cognitivamente demandantes foram mais procuradas pelos pais. E eles tiveram melhor qualidade de interação por leitura com as crianças. E as crianças, por sua vez, tiveram melhores linguagem oral, memória de trabalho e QI, tanto verbal quanto não verbal, pela UASI. Tá? E se a gente pensar, eu fiquei deprimida pelo menos 3 semanas, depois que a gente analisou os dados do TDA2, que eu sou uma das autoras, é o teste de desempenho escolar. O TDA2 foi lançado, gente, esse ano, porque o TDA1, que foi lançado em 94, ficou ultrapassado. Uma das principais fontes que nos levou a julgar que ele está ultrapassado é que, naquela época, não tinha diferença entre escola pública e privada no Brasil, para ler, escrever e calcular cálculos básicos. Hoje, a diferença está no nível de dobro para triplo, na habilidade de escrever palavras familiares, não familiares, nas palavras reais, de fazer cálculos matemáticos com conhecimentos do Programa Nacional de Livros Didáticos do 1º ao 9º ano, e de ler palavras também familiares e não familiares, regulares e não regulares. Aqui a gente fez um cálculo de score de eficiência, que é o que eu acho que a gente tem que investir bastante no Brasil. Não adianta só eu ver separadamente para diagnosticar dificuldades ou dislexia, acurácia, número de acertos de leitura de palavras e escrita de palavras e cálculos, nem ver só o tempo. Porque se eu acerto pouco, eu vou levar um tempo ilusoriamente mais rápido, né? Dentre outros padrões. Então, o score de eficiência, ele pega o número de acertos, multiplica por 60 e divide pelo tempo total em segundos. Com isso, eu tenho a velocidade que a criança demanda para que ela se mantenha acertando. É uma relação de acurácia com velocidade de processamento. Então, aqui nós temos quase o dobro de eficiência cognitiva para escrever de escolas privadas, quase o dobro de cálculo matemático e eficiência cognitiva para calcular, pouquinho menos que o dobro para ler palavras eficientemente. Certo? E eu rodei essas análises especialmente para cá. Nós avaliamos a frequência de hábitos de leitura e escrita de 300 pais e comparamos os pais que leem pouco
né, que tem baixa frequência de leitura e escrita, com os pais que leem muito, certo? E aqui é uma medida de compreensão de texto. Então, os pais que leem pouco têm seus filhos compreendendo com menos eficiência textos do que os pais que leem muito. Só para mostrar, e isso não quer dizer que esses pais tenham alto poder aquisitivo, gente. Tá? O hábito de ler pode superar alguns entraves da vulnerabilidade social. E com tamanho de efeito forte. Tá? E aí, com uma amostra pequena, 300 pessoas. Imagina se a gente fizesse em larga escala no Brasil. Certo? Tá, e aí? E se eu tenho dificuldade de aprendizagem? Chegou lá o tempo, a janela ótima para eu desenvolver leitura escrita e eu não desenvolvi. O que pode acontecer comigo? Se eu tenho uma tendência para desenvolver demência como a do tipo Alzheimer, o fato de eu ter dificuldade de aprendizagem é um fator de risco para demências. Pensando ainda em translacionalmente, gente, vários estudos têm mostrado um melhor desempenho acadêmico na infância como preditor de eu ter menos risco para desenvolver demência de Alzheimer. Tá? Então, não é só o efeito ali para a criança. Como a Alessandra já estava falando antes. É da adultez com 30 anos até o nosso último dia de vida. É pior do que evidente. A gente não precisa pedir para ler a mão da pessoa. Tá? Se ela não aprendeu a ler e escrever no tempo ideal, a grande chance, porque tem prazo de validade, que o Augusto falou, o professor Kenny também falou, a grande chance de ela ter menos recursos mentais para o resto da sua vida. Então, pensando naquela revisão sistemática que a Alessandra começou a introduzir para vocês, eles encontraram mais de 14 mil estudos que se propunham a estimular a self-regulation, a autorregulação. Tá? Só ficaram, depois de vários critérios bem rigorosos de análise, 49 estudos com 50 intervenções. As intervenções mais efetivas e comuns nesses estudos foram as intervenções curriculares, ou seja, dentro da sala de aula, metade sendo ministrada por professor e outra metade por um clínico. Particularmente, eu vou defender para vocês as por professores, certo? Então, 12 com pré-escolares e 7 com anos escolares iniciais. Por quê? Né, que as pessoas de fora precisam fazer menos intervenção com os anos iniciais? Porque elas investem muito mais na educação infantil. Então, com isso, não sobra tanta dificuldade quanto no nosso país para os anos iniciais. Intervenções de educação física, 6 estudos, sendo predominantemente com pré-adolescentes e adolescentes. Isso me chamou bastante atenção, Robson, para a gente discutir depois. Tá? As estratégias mais usadas foram artes marciais, atividades de alta intensidade e jogos em equipe. Em terceiro, quarto e quinto lugares ficaram mindfulness e yoga, com 8 estudos. Intervenções com famílias, com 9 estudos, sendo essas no follow mais duradouras. E treino de habilidades sociais. Trabalhar com as habilidades socioemocionais propriamente ditas. Né? Como evitar raiva, como tolerar frustração, etc. 6 estudos. Que limites, gente, que os autores apontaram e mais alguns que eu humildemente levanto. As medidas de regulação emocional são muito limitadas no mundo inteiro. A maioria é por autorrelato, é escala que a gente faz com os pais, escala que a gente faz com os professores, perguntas que a gente faz com as crianças. Como é que tu te sente quando alguém te diz não, por exemplo? Tá? As medidas que existem são como essa do teste do marshmallow. Então, fariam comigo, né? Rochelle, aqui tem uma barra de chocolate. Tu quer comer 8 quadrados agora, ou um quadrado hoje, um quadrado amanhã, um quadrado sexta, um quadrado sábado? Eu me comportaria que nem aquela menina que, enquanto a instrutora estava dando a instrução, eu enfiaria todos os 8 quadrados na boca. Tá? E temos uma revisão sistemática nacional, gente, sem meta-análise, tá? Em que, a partir de 423 abstracts, a Caroline Cardoso, que faz parte da nossa equipe também, triou para 19 estudos, tá? Que é uma publicação, inclusive, com toda a nossa mesa junta. Os programas curriculares tiveram também melhores desfechos acadêmicos generalizados, sendo de todas as intervenções de funções executivas, apenas 7 com autorregulação. E há um destaque para as estratégias multimodais. Nem só a tarefa, lápis e papel, mas também associando com programas computadorizados e também com estratégias explícitas, como sugerida por Meltzer, 2010. Então, nós encontramos programas computadorizados, abordagem curricular e instrução de estratégia cognitiva. Nós promovemos 5 programas, gente, de 2016 para cá. Tá? Nós estamos em grande parceria com a Educação Física da minha universidade, com o professor Rodrigo Sartori, investigando o efeito de alguns esportes, né, e dados preliminares que eu já posso adiantar para vocês. Crianças paupérrimas, pré-adolescentes paupérrimos, que têm inteligência rebaixada, conseguem ter melhores funções executivas do que esperado por terem elevadas e eficientes habilidades motoras para jogar futebol. Uhum. Então,
nós primeiro fizemos o SENA, gente, que é um programa de capacitação neuropsicologia da aprendizagem para educadores. Depois nós promovemos o PENSE, que é um programa de estimulação das funções executivas pelo professor em sala de aula, ou seja, no currículo. E fizemos o PECOLEF, que é um programa que estimula tanto funções executivas como compreensão de textos ao mesmo tempo. Certo? Então, aqui está o SENA, que envolve conhecimento sobre cognição e estratégias para a sala de aula. Tá? Então, um exemplo, né, uma das tarefas é descrever uma cena e mudar a história. As professoras levavam para a sala de aula, todo mundo narrava uma cena em conjunto e cada um tinha que inventar um novo fim para a história. Tá? Que desfechos que nós tivemos, gente, com 30 crianças de 2º e 3º ano de escola pública de Porto Alegre. O grupo experimental melhorou muito mais do que o controle no subteste aritmética do TDA2. Melhorou matemática, certo? Com um tamanho de efeito bem elevado. O programa PENSE tem como princípios o ensino de estratégias sistemáticas, então reforçando o que todos os outros pesquisadores trouxeram, e as estratégias de funções executivas são incluídas no próprio conteúdo escolar ao longo do conteúdo. Né? Então, tem a modalidade em grupo, algumas atividades individuais dentro do grupo, que a gente chama de cabine. O mediador é o professor sob supervisão constante. E a população-alvo são crianças do ensino fundamental 1. Nós fizemos durante 5 meses, 3 vezes por semana, com sessões de 50 minutos. Temos 4 módulos: planejamento, controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. Planejamento é o ato de pensar antes de executar, ou seja, envolve um monte de autorregulação. Controle inibitório, nós já falamos, é só pensar no chocolate. Memória de trabalho é aquela memória que a gente usa para fazer 2 ou mais coisas ao mesmo tempo, consultando diferentes gavetas de memória no nosso cérebro. Então, ela é super utilizada para compreender o texto, assim como para fazer a relação entre fonema, que é o som, e grafema, que é a letra. E flexibilidade cognitiva é pensar sob outro ponto de vista, né, mudar o ângulo de vista. Então, todas as etapas tinham um período de aquisição da estratégia, de aprendizagem, consolidação e de transferência para leitura, escrita e matemática. Como exemplo, né, aqui a gente se baseou na vida dos insetos. Uma formiga tinha que pensar antes, durante, e revisar se o que ela tinha planejado foi realmente executado. Certo? O aluno tem uma folha de planejamento, que ele vai fazer todos os passos. E aqui a gente tem uma tarefa bem ecológica, arrumando a mochila escolar, que, por incrível que pareça, e até mesmo na classe socioeconômica média ou alta, eu encontro pessoas de 12 anos que não sabem arrumar sua própria mochila. Por quê? Nós, mulheres, assumimos as funções executivas do planeta. A nossa mesma, do marido, do cachorro, do gato, dos filhos, depois dizemos: ai, como eu estou cansada. Né? Porque a gente está sobrecarregada de funções executivas. Então, pouca culpa nossa. Construindo a capa do caderno. Tá? Para que a mãe vai fazer? Manda a criança fazer a capa do caderno. Desenvolvimento de autonomia, independência e funcionalidade é a base das funções executivas. Vocês lembram, eu chamava de jogo do ratinho, mas o nome oficial é jogo dos pontos, que a gente tem que fechar o máximo de figuras sem que o outro nos feche antes. Tá? Sequência lógica, a partir da sequência ordenar, criar uma história. Tá? E achar o diamante fazendo um planejamento antes de qual caminho vai seguir. Alguma tarefa foi invenção? Várias tarefas que já existem. Os professores, depois que nós capacitamos, nos dizem isso. Rochelle, vocês nos ajudaram a hierarquizar e a entender o porquê que algumas coisas davam mais certo do que outras. Tá? Aprendizagem e consolidação. Se constrói um inseto, se cozinha dentro da sala de aula. Tá? E se leva para atividades escolares, como resolver problemas matemáticos, escrever um texto, resumir um texto, montar cartões, enfeites para o Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, sugerindo que, por tudo que a gente passa, o cartão de Dia das Mães seja mais enfeitado. Tá? A etapa 3, reflexões e transferência para atividades do cotidiano, levar isso para casa. Né? Então, tem vários relatos que, pelo tempo, eu não vou passar para vocês. Mas aqui são todos fazendo a tarefa do tic-tac, que era uma tarefa para eles sustentarem mais a atenção, que é o que a gente está tendo que se autorregular. Quantas pessoas estavam desacostumadas a assumir o lugar de aluno e ficar sentado o dia inteiro, quer dizer, 4 dias inteiros, ouvindo várias palestras por mais motivação e tesão que a gente tem? A gente quer assistir, mas será que a gente consegue sustentar a nossa atenção para isso? E agora nós fizemos o Repense, que é a continuação do Pense para a regulação emocional, que tem uma fase de aquisição de estratégias, de aplicação e consolidação, identificando as emoções em si, as emoções nos outros, que é muito mais fácil lavar a roupa suja dos outros do que a nossa, e alterar o comportamento, transferindo para atividades do cotidiano e reflexões. Certo? Então, tem a formiga Regis e a formiga Regina, que podem se comportar como um furacão,
como um vendaval ou como uma brisa, mostrando a intensidade das emoções. Tá? E a gente usa a metáfora dos rios e dos afluentes de geografia para verificar as emoções secundárias, como raiva, ódio, fúria. Aqui estão eles tentando mimificar, né, as expressões faciais de diferentes sentimentos. Tá? Que impacto que o Pense teve, gente, comparando 64 crianças que fizeram o programa com 49 do grupo controle. Tá? Nós tivemos um ganho muito grande no subteste aritmética do TDA2 e também na compreensão textual e na leitura de palavras e pseudopalavras. Um orientando meu da educação em informática fez um jogo de videogame com um Xbox. Tá? Na crença de que a psicomotricidade é o berço das funções executivas, então, ao se movimentar, fazendo exercícios de controle inibitório, melhoraria a leitura, a escrita e o próprio controle inibitório. Tá? Então, tem várias tarefas, como essa, que a gente tem que acertar a cor da tinta e vem uma mosca muito barulhenta, e eu tenho que me desviar da mosca para seguir acertando a tinta. Então, o maior efeito que ele teve foi num teste de controle inibitório por leitura. O PECOLEF, que é um programa de estimulação da compreensão leitora e das funções executivas, tem 4 também membros, né? A Vicky, que tem dificuldade de controle inibitório, o Sábio Samuel, que dá dica para todo mundo, o Gui, que tem dificuldade de memória de trabalho, e o Ike, que tem dificuldade de flexibilidade cognitiva. Com apenas 17 crianças que fizeram o programa, comparadas com 17 que não fizeram, a gente teve um efeito leve, pequeno, em leitura no TDA2, fazendo esse programa misto, em compreensão de textos com demanda de inferência, então entender que o protagonista tinha uma intenção secundária meio sacana, e também na fluência de leitura. Renan, eu botei o laser no teu rosto. Desculpa, ainda bem que tu autorregulou tua emoção. Então, a atividade 1, as palavras ajudantes, gente. Os alunos tinham que não ler o texto inteiro, apenas buscar palavras que eles nunca ouviram falar. Eles tinham que circular ou grifar essas palavras, buscar os seus significados, fazer um desenho para cada significado e depois ler sem acessar aquele significado para poder fazer uma síntese da ideia geral do texto, trabalhando compreensão leitora com controle inibitório. O que a gente pode fazer em termos de ações, então? Incluir estratégias cognitivas, estratégias explícitas e sistematizadas, com generalização e transferência, ou seja, eu estimulei A, mas eu quero que vá para B, C, D, lá para fora da escola também essas habilidades. Dentro dos programas no currículo, desde a educação infantil, não adianta começar no primeiro ano, tá? Mediação por professores com atividades construídas com isso. Os professores têm tanta ideia de atividade que a gente poderia ter feito mais um programa extra com as ideias que eles nos deram depois que eles entenderam o que são as funções executivas. A gente tem que se unir com quem está no chão da fábrica, tá? Começar em uma formação ativa de professores, ativa com eles participando, né? Seguir com estimulação em sala de aula desde a prontidão escolar. Por muito tempo eu escutei que eu não podia falar o termo prontidão escolar, school readiness. A gente precisa voltar para esse termo. Há um conjunto de habilidades que predizem, que me deixam estar parcialmente, pelo menos, apto a aprender a ler, a escrever e calcular. E as funções executivas e autorregulação emocional e motivacional estão presentes nessa prontidão. Mapear funções executivas e regulação emocional e habilidades para leitura, escrita e matemática, desde a educação infantil até o 3º ano, ao menos 2 vezes por ano. Sem mapear, sem avaliar funções executivas, controle inibitório, linguagem oral e leitura, escrita e matemática, ou habilidades pré-leitura, pré-escrita e pré-matemática, não tem como a gente montar programas personalizados para aquela turma. Certo? Avaliar não é para diagnosticar, é para planejar, é para usar uma função executiva. Certo? Pequenos grupos em reforço escolar. Não tem essa de fazer reforço igual para todo mundo, né? Ou parecido. A gente vai fazer reforço escolar de acordo com um padrão que eles têm de prontidão. E fazer programas pró-aumento da frequência de hábitos de leitura e de escrita na família, se a gente não quiser ter um envelhecimento sem saúde física, sem saúde mental e sem saúde cognitiva. Então, a gente está iniciando um projeto em parceria com o SESC, lá no Rio Grande do Sul. Esse é meu filho Henrique, meu segundo filho. Eu, indígena, desse jeito, tenho um filho loiro, de olho azul, para provar que eu sou a mãe mesmo. Esse é meu avô paterno falecido. O Henrique estuda numa das principais pré-escolas, né? Escola de Educação Infantil de Porto Alegre, a 4ª mais cara. Porque, felizmente, eu tive ótimos professores e a minha história mudou, da extrema pobreza para ter até 3 pós-doutorados. Então, eu pude oportunizar isso para o meu filho. E
O meu avô morreu analfabeto, gari da prefeitura, não entendendo por que eu estudava tanto, eu já era professora universitária, e quem é que estava me sustentando? Porque ele não sabia que depois de aprender a ler e escrever precisava estudar tanto. Então a gente vai fazer um programa... Ops. Pode voltar um aí, querido? Obrigada. A gente vai fazer um programa de capacitação de capacitação de idosos para que eles contem histórias para crianças desde 3 anos de idade até 8 anos de idade, e a cognição dos idosos vai ser avaliada antes, assim como das crianças, e depois. Um programa de intervenção translacional para melhorar a reserva cognitiva da infância e o envelhecimento. Aqui eu peço que vocês vejam a modelagem de autorregulação emocional. Ele passa de mão. Eu mão, meu mão. Ele vai, ele vem, ele aí não também quer pegar, então pega e bate o papo. Não, mas e a bola? Olha, repito, te controla. O limão mentou na roda. Te controla. Isso é a mulher mandando o nome desde cedo. Controla bem, neném. Não chora. O limão mentou. Ele entrou em agitação motora, porque não tinha mais o que fazer. O limão mentou. Olha a cara de empoderamento feminino da minha filha há 1 ano e meio. O neném te controla. Não chora, Alexandra. O limão. Enfim, gente, o que a gente pode observar desse vídeo? A minha filha mais velha fazendo modelagem no meu filho mais novo de heterorregulação emocional. Hoje, como é que eles estão em termos de modelagem? Mamãe, Tig. O Tig estava caminhando lá. Então, encontrou uma lagarta. E estava se mexendo, fazendo. Canguru. Canguru estava indo pela falda de veludo. Quando ele estava brincando. Coruja estava calminha. Isso é regulação emocional. Não sei por quem que ela puxou a agitada desse jeito. E elefantinho, enfim. Então, gente, isso é modelagem de leitura. A Vicky sempre vê a gente com o livro na mão. Ela, por sua vez, agora está sendo mediadora de pré-leitura do irmão. É isso que a gente tem que estimular nas famílias, cada uma com a sua caracterização. Então, eu agradeço muito a minha família científica, o grupo de neuropsicologia clínica educacional, experimental e escolar, que é uma grande família, e eu escrevi uma frase para encerrar minha fala de hoje, para a gente refletir juntos, né? Intervir precoce e preventivamente em funções executivas e regulação emocional, além da motivação escolar, que é um grande desafio para nós. Na minha opinião, é o construto que a gente menos domina cientificamente. É um conjunto de árduos passos para otimizar a aquisição e a consolidação da leitura e do tripé de aprendizagem, matemática, leitura e escrita, rumo a uma trajetória mais bem-sucedida e efetiva de formação de reserva cognitiva, de resiliência cognitiva e emocional, de proficiência em literacia e de liberdade de pensar e agir de acordo com regras sociais. Esta ação pode salvar de um indivíduo a um país. Então, eu mesma para a nossa primeira Conab. Obrigada. Só dá um iniciar aqui. Deixa ele a vista para mim, por favor. Boa tarde. Bom, eu sou a Natália Dias, vou fechar, né, então, a fala desse simpósio. E a minha fala é sobre autorregulação e funções executivas na educação infantil e no início do ensino fundamental. Bom, por que educação infantil, né, e o início do fundamental? Por que essa faixa etária? Porque quando a gente fala de funções executivas, autorregulação, nós estamos falando de habilidades que são habilidades precursoras, preditoras de uma série de desfechos futuros, inclusive de aprendizagem, né? De forma que, se tivermos condições de avaliar, de promover o desenvolvimento dessas habilidades
precocemente, talvez nós estejamos em condição de colocar crianças que vêm de realidades econômicas e sociais diferentes em uma condição de equidade, de forma que, inclusive, elas possam se beneficiar melhor da própria instrução de alfabetização. Tá? Não é só nessa faixa etária que essas habilidades podem ser desenvolvidas, né? Mas aqui, até pensando nas janelas ótimas de desenvolvimento, eu vou ter uma abordagem um pouquinho mais precoce. Bom, eu estruturei a minha fala de modo a tentar responder essas 5 perguntas, né? Então, por que essas habilidades são relevantes? Elas são relevantes? Por que a preocupação em estimular o seu desenvolvimento? É possível promover o seu desenvolvimento? Quais os impactos disso sobre alfabetização e habilidades escolares de forma geral? E a gente encerra falando um pouquinho sobre o que temos nessa faixa etária especificamente no Brasil. Bom, para responder a primeira pergunta, né, por que essas habilidades são relevantes? Se é que são relevantes. Eu trago aqui um estudo onde os autores fizeram um estudo longitudinal. Eles acompanharam as crianças da pré-escola até o final do 2º ano. E eles tinham 2 perguntas específicas a responder. Qual o papel das funções executivas lá na pré-escola na predição de desempenho acadêmico ao final do 1º e do 2º ano? E a segunda pergunta, será que crianças com diferentes níveis de funções executivas na pré-escola, elas têm diferentes padrões de desempenho, diferentes trajetórias, né, no seu desenvolvimento de habilidades acadêmicas? E o que eles encontraram foi o seguinte. Para responder a primeira pergunta, eles fizeram uma análise, que a gente chama de análise de regressão. Sumariamente, o que eles encontraram é que funções executivas na etapa pré-escolar é um construto responsável por uma variância importante, né, por uma contribuição importante para matemática, leitura e escrita, nesta ordem, mesmo 2 anos depois. Eles também dividiram as crianças a partir do seu desempenho em funções executivas lá na pré-escola. Crianças com baixo desempenho em funções executivas, médio desempenho e alto desempenho em funções executivas. E compararam o desempenho delas ao final do 1º e do 2º ano em matemática e também em leitura. E o que eles identificaram é que aquelas crianças que lá na pré-escola tinham piores funções executivas, elas estavam em uma condição de desvantagem no seu desempenho acadêmico no curso da escolarização formal, no 1º e no 2º ano do fundamental. Bom, os autores pontuam o seguinte: iniciar o ensino fundamental, a escolarização formal com baixas funções executivas, né, está associado com um desempenho escolar inferior. E, com base nisso, eles pontuam que essas habilidades podem ser marcadores importantes de risco para dificuldades escolares. Então, existe uma associação entre pobres funções executivas na educação infantil e desvantagem acadêmica na trajetória do início do ensino fundamental. Esse slide sumaria um pouco desses achados e também de outros estudos semelhantes a esse que mostram que funções executivas são relevantes porque suportam operações mentais que subjazem aprendizagem e desempenho escolar. São fundamentais para que a gente possa compreender um texto, são fundamentais para que a gente possa fazer cálculos matemáticos. Então, elas têm um impacto direto sobre a aprendizagem e desempenho, né? Mas elas também têm um impacto indireto a partir dos chamados Learning Related Behaviors, possibilitam a regulação de comportamentos que favorecem situações de aprendizagem. Então, são essas habilidades que permitem que a gente possa se manter atento em sala de aula, se beneficiar das instruções que recebemos, se manter engajado em uma tarefa que pode ser entediante, né, entre tantas outras habilidades e comportamentos. Piores funções executivas estão associadas a um menor engajamento em situações de aprendizagem. Essa criança vai perder oportunidades de aquisição de conteúdos e também de outras habilidades, né? E isso, de certa forma, pode levar a um acúmulo de prejuízos ao longo da trajetória escolar dessa criança. Bom, a segunda pergunta. Por que a preocupação em estimular o seu desenvolvimento?
E eu diria porque talvez algumas das nossas crianças possam estar em uma situação de vulnerabilidade por desenvolvimento das funções executivas e de outras habilidades. Esse modelo ele compila uma série de dados que integram fatores ambientais e predisposições individuais, né, e como que eles interagem na determinação do desenvolvimento cognitivo, neuropsicológico. Aqui a gente tem uma evidência que a literatura já coloca, né, de forma consistente, que baixo nível socioeconômico está associado a um déficit cognitivo e comportamental. Bom, isso pode interagir com variáveis internas dessa criança, assim como variáveis ambientais, podendo ou não conduzir a uma situação de vulnerabilidade no desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem dessa criança. Mas, ao mesmo tempo, esse modelo ele também nos dá dicas importantes de possíveis alvos para intervenções, porque ele também destaca algumas variáveis ambientais, assim como algumas outras individuais, que podem ser fomentadas na tentativa de promover autorregulação e, assim, mudar trajetórias de desenvolvimento, ao promover maior resiliência, né? Ao facilitar, ao promover o desenvolvimento desse indivíduo. Esse é um outro estudo em que os autores tentaram verificar qual seria o impacto de variáveis como nível socioeconômico, o pertencimento a minorias, né, raciais, além de funções executivas e vocabulário na pré-escola sobre o desempenho acadêmico no primeiro ano. E interessante que eles observaram que nível socioeconômico e o fato de você pertencer a uma minoria racial tem um impacto sobre o desempenho escolar, mas que é mediado pelas funções executivas. Ou seja, crianças de nível socioeconômico mais baixo ou aquelas que pertencem a minorias raciais, elas estão em risco de ter piores funções executivas. E isso as predispõe a ter um pior desempenho acadêmico. Essas são as conclusões que esses autores pontuam a partir dos achados. Tá? Eu não vou ler para vocês, mas eu vou só ressaltar ali a última, né? Resultados sugerem que funções executivas poderiam mitigar o impacto de fatores de risco social no desempenho acadêmico, no desempenho escolar. Para fechar, né, a resposta a essa pergunta, né, por que a preocupação em estimular o seu desenvolvimento, essa é uma discussão que tem acontecido lá fora e que eu acho que também se adequa bem, né, que é o nosso contexto. Serpel e Espósito, eles têm falado muito a respeito do foco atual da educação em uma aprendizagem que tem enfatizado muito conteúdo e preparação para avaliações periódicas, mas que tem, de certa forma, negligenciado a promoção do desenvolvimento cognitivo. Tá? Quando a gente volta ao foco das ações para a promoção de autorregulação e de funções executivas, a gente está voltando o foco, né, das ações do professor justamente sobre o desenvolvimento de habilidades, sobre o desenvolvimento cognitivo. E importante, né? Incluir estratégias para a promoção dessas habilidades durante o ensino fundamental, ou mesmo previamente a ele, pode ser uma estratégia importante para a gente minimizar as diferenças de desempenho acadêmico entre crianças que entram no sistema com melhores ou piores funções executivas. E, nesse sentido, então, é que essas estratégias podem compor importantes fatores, né, importantes estratégias para a promoção de equidade. Pergunta 3 e pergunta 4. É possível promover o desenvolvimento dessas habilidades? E quais os impactos disso sobre alfabetização e habilidades escolares? Eu vou abordar essas duas questões de forma conjunta. E, para isso, eu selecionei alguns artigos. Tá? Eu peguei esse primeiro artigo, de 2014, aqui os autores encontraram um aspecto bem interessante, que também vem bem na direção dessa questão da promoção de equidade. Eles utilizaram um currículo chamado Tools of the Mind. Um pouquinho mais adiante eu falo um pouquinho dele.
Eles tinham um grupo controle, um grupo experimental, os próprios professores implementaram as intervenções em sala de aula e eles verificaram ganhos em funções executivas, em raciocínio, em vocabulário, em leitura e também em matemática. Porém, eles verificaram que alguns ganhos, em particular, foram maiores ou se deram apenas para as crianças oriundas de classes socioeconômicas menos favorecidas. E eles verificaram, então, a partir dessa intervenção, que era possível diminuir a lacuna, o gap de desempenho acadêmico entre crianças oriundas de classes mais ou menos favorecidas a partir da intervenção em funções executivas. O outro estudo é um estudo de um grupo argentino, onde os autores, logo após a intervenção, que durou 1 ano, ela é implementada ao longo de 1 ano letivo, eles não encontraram diferenças significativas, né, em funções executivas nas crianças que participaram da intervenção. Porém, 1 ano depois, aquelas crianças foram reavaliadas. E elas tinham melhor desempenho em leitura, em matemática, em relação com pares, em autonomia, mostrando que mesmo pequenas diferenças, né, em funções executivas, podem reverberar e promover ganhos importantes em outras áreas. Esse é um estudo de 2019, é de um grupo italiano, e aqui foi um programa de intervenção implementado também em contexto de sala de aula, enquanto um complemento curricular, em crianças de 5 anos. E aqui eles identificaram ganhos específicos de funções executivas sob a habilidade de controle inibitório, né? Nossa habilidade de controlar o nosso comportamento, controlar os nossos impulsos. Mas também identificaram um efeito de transferência importante para habilidades pré-acadêmicas, né? Especificamente aquelas associadas à alfabetização, como rimas, consciência de sílabas, nomeação automática rápida, escrita de palavras isoladas, né? Palavras simples, isoladas, né? E verificaram que esse ganho nessas habilidades pré-acadêmicas foi mediado pelo ganho que a intervenção promoveu em controle inibitório, né? Por que é relevante a gente pensar nessa relação e nesse efeito sobre habilidades pré-acadêmicas? Porque essas habilidades pré-acadêmicas, de consciência fonológica, de nomeação automática rápida, de escrita de palavras simples, né, essas habilidades iniciais, elas são precursores e pré-requisitos fundamentais, né, de leitura e de escrita posterior. E esse estudo mostra que a intervenção em funções executivas também pode ter um efeito sobre essas habilidades pré-acadêmicas. O último estudo que eu trago aqui é o estudo do grupo da professora Adele Diamond, que é uma das maiores referências nessa área, também é um estudo bastante recente. Eles usaram o Tools of the Mind, que é um currículo, né, que tem como principal objetivo promover uma série de habilidades cognitivas vias à ulterior aprendizagem acadêmica e alfabetização. O objetivo aqui era verificar se haveria efeito nas habilidades acadêmicas das crianças, na regulação da atenção e sobre outras medidas, como bullying, ostracismo de colegas, além de variáveis do professor, né? Particularmente aqui nesse gráfico, o que a gente observa é que houve um efeito importante dessa intervenção na regulação da atenção e no tempo em que as crianças conseguiam ficar engajadas de forma independente, de forma autônoma nas atividades, que aumentou substancialmente nas crianças que participavam do TULS, né? Isso é relevante porque, inclusive, permite que o professor possa dar atenção a crianças particulares, uma vez que o grupo consegue se engajar de forma independente nas demais atividades. Isso diminui a necessidade de intervenção disciplinar do professor e também tem repercussão sobre o próprio ambiente de sala de aula. Para além disso, eles também verificaram impacto na qualidade das relações, dos comportamentos pró-sociais e, mais interessante, em habilidades pré-acadêmicas, né? Então, habilidades iniciais de leitura e de escrita. E os autores deixam bastante claro, né? Por que o TULS teve esse impacto sobre essas habilidades pré-acadêmicas? E eles vão falar, por conta do seu impacto sobre as funções executivas, que também permite um aumento, uma melhora na capacidade das crianças em se engajarem, em se envolverem
em situações de aprendizagem. Bom, e o que a gente tem no Brasil? Meio que voando, tenho 4 minutos. No Brasil, a gente desenvolveu o PIAFEX, Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas. Ele é um programa que é implementado pelo próprio professor em sala de aula, com foco na promoção de funcionamento executivo e de autorregulação na educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental. Então, o professor é capacitado e ele tem ali um conjunto de atividades, né, e de estratégias para desenvolver com a sua turma ao longo do ano letivo. Em termos da estrutura básica, né, a gente tem aqui alguns aspectos essenciais, como a interação do professor com o aluno, então, o uso de estratégias como promoção da fala privada, né, que é o uso da linguagem enquanto uma estratégia para a autorregulação, a auto- e a heterorregulação do comportamento, a atuação desse professor como um mediador, quando usar o questionamento, quando se utilizar de instruções mais claras e explícitas. Uso de mediadores externos, né, falei já da fala privada, o incentivo à heterorregulação, porque antes de eu desenvolver a capacidade de regular o meu próprio comportamento, eu desenvolvo a capacidade de regular o comportamento do outro. Então, a heterorregulação ela precede a autorregulação. Além disso, existem os módulos básicos, né, são 10 módulos, que contemplam 43 atividades, e um módulo complementar. Só passando bem rapidinho pelos módulos, né, eles têm, então, atividades, como, por exemplo, aqui no módulo 1, né, organização de materiais, rotina e manejo de tempo. São estratégias que podem ser implementadas no dia a dia e vão ser utilizadas como estratégias para facilitar a organização para atividades. O módulo 2, ele também traz estratégias que devem ser incorporadas na rotina no dia a dia escolar e vão ser usadas quando o professor precisar de algum suporte para ensinar as crianças a estabelecer objetivos, a planejar, a se organizar para cumprir, né, um objetivo de médio a longo prazo. Esse é um módulo, por exemplo, que trabalha muito com a organização de ideias, causalidade, consequências do comportamento. O módulo 4 traz atividades que vão estimular principalmente inibição de comportamento e atenção em atividades que podem complementar a educação física, mas que podem ser colocadas como meras brincadeiras. O módulo 5 já tem um foco em estimular formas mais adaptativas de comunicação, de resolução de conflitos interpessoais. O módulo 6, né, tem um foco em como ensinar a criança a identificar e a lidar com as suas emoções, expressando-as de forma mais adequada. O módulo 7, né, um módulo que as crianças trabalham em grupos, em geral em duplas ou trios, pode ser adaptado a diferentes conteúdos. Aqui, no caso, é uma montagem com blocos. Então, o que a gente tem são crianças tendo um objetivo comum, porém, tendo diferentes funções, de forma que elas aprendem a cooperar, a interagir, a auto- e heterorregular comportamentos, né? Nós temos diferentes papéis. Um é o engenheiro, o outro é o construtor. Porém, apesar dos diferentes papéis, nós temos um objetivo que é comum. Então, como que a gente vai, né, trabalhar em função disso? O módulo 8, que tem como foco estimular o pensamento flexível. O módulo 9, né, então o foco maior aqui, é levar a criança a pensar sobre os seus processos de pensamento, reflexão, metacognição. E o módulo 10, né, onde a gente retoma o valor da brincadeira. Muito semelhante à brincadeira livre. Qual que é a principal diferença? Ela é estruturada. Antes de brincar, a gente vai planejar do que a gente vai brincar, quem vai ser o quê, do que a gente precisa. Isso envolve organização, antecipação, planejamento. Depois, durante a brincadeira, eu tenho que me manter no meu papel. Envolve controle inibitório, envolve flexibilidade para lidar com as mudanças da trama. E, por fim, o método complementar, que é uma narrativa, né? Então, depois de cada capítulo, existem ali uma série de atividades onde as crianças vão colocar em prática as estratégias que elas aprenderam a partir da personagem nas narrativas. Tenho mais algum tempo? Tá, 2 minutos. Vamos lá. Só alguns resultados, tá, do PIAFEX. Por enquanto, nós temos apenas 3 estudos publicados com o PIAFEX. Esse é um primeiro estudo com crianças pré-escolares, onde o que a gente observou
Lembrando, aplicado pelas professoras ao longo do ano letivo. Foram ganhos específicos em controle inibitório e em atenção. Com as crianças do primeiro ano, nós verificamos ganhos em flexibilidade cognitiva, menor cometimento de erros em um teste de atenção. Elas também tiveram menor efeito de interferência em um teste de inibição, mostrando que elas têm um melhor controle inibitório. Elas também foram melhor avaliadas por pais e por professores em uma tarefa, em uma escala que avalia problemas executivos, especificamente de planejamento. E interessante, na maioria dos testes, as crianças que participaram da intervenção, as crianças do grupo controle, elas tiveram um aumento ao final do ano no seu tempo de resposta, no seu tempo de reação. Então, a gente pode pensar, poxa, mas o programa, então, deixou as crianças mais lentas? Por que elas estão mais lentas? Porque elas estão pensando mais antes de dar resposta. Elas estão ponderando mais e agindo de forma menos impulsiva. Aqui são algumas falas das professoras e que corroboram os resultados quantitativos que nós encontramos. De forma geral, o que elas estão dizendo é que as crianças aprenderam a solucionar conflitos, que elas têm mais autonomia, que elas se organizam, né, de forma mais adequada. E o último estudo do Piafex é esse daqui, em que, além dos ganhos em funções executivas, o que nós observamos foi que, após a intervenção, as crianças que participaram do programa tiveram um melhor desempenho em aritmética, principalmente em cálculo, que faz sentido. E também tiveram um melhor desempenho em leitura, principalmente nos itens que exigiam leitura fonológica. Depois de um ano, né, então no follow-up de um ano, e lembrando que durante esse ano a intervenção ela não foi continuada, nós reavaliamos as crianças e elas continuaram tendo melhor desempenho em aritmética, em leitura especificamente naqueles itens que envolviam decodificação, então rota fonológica, e no tipo de item que também envolvia leitura lexical ou ortográfica. Além disso, essas crianças também foram melhor avaliadas em termos de comportamento, tendo menos problemas com pares e melhor comportamento pró-social. Bom, para fechar, conclusões gerais, né? Áreas da ciência cognitiva podem informar, a partir dos seus modelos e evidências, a elaboração de currículos e de programas complementares, que incluam a promoção de habilidades cognitivas no âmbito das práticas de sala de aula. Isso permitiria prover aos professores subsídio para uma prática com um potencial de beneficiar suas crianças. E não só suas crianças, mas beneficiar os próprios professores, né? Sabemos que crianças mais autorreguladas em sala de aula também vão ter um impacto na saúde mental desse professor. Nós temos um estudo que mostrou exatamente isso, diminuição dos níveis de estresse do professor no fim do ano. No tocante à promoção das funções executivas, né, estimular essas habilidades possibilita que nós possamos fomentar o desenvolvimento de habilidades que são base para o desenvolvimento subsequente dessas crianças, o que nos coloca a possibilidade de prevenir dificuldades de comportamento e de aprendizagem, e, além de prevenção, nos coloca a possibilidade de promoção de equidade. E aí eu só queria finalizar destacando o papel potencial da escola para essas intervenções serem implementadas em caráter universal. Então, a escola é um espaço privilegiado, onde evidência científica, políticas públicas e práticas, né, de sala de aula podem, de fato, trocar, podem dialogar. Deixo aqui as minhas highlights para vocês. É isso. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado, professoras. Foram ótimas palestras, bastante inspiradoras. Temos algumas perguntas. Eu vou começar por... Aqui no Brasil, para fazer trabalhos semelhantes... Professora Natália, acho que essa é para a senhora. Aqui no Brasil, para fazer trabalhos semelhantes, onde procurar? Trabalhos semelhantes. Essa questão ela vale, acho que, para todos os simpósios e trabalhos que nós vimos aqui. E algo que eu gostaria de efetivamente encorajar, né, para fazer esses trabalhos, onde procurar. Procurem as universidades dos seus municípios, dos seus estados. Procurem os grupos, os laboratórios de pesquisa. Façam e estejam abertos a parcerias.
Isso é fundamental para que essa troca, né, entre a comunidade escolar e a comunidade acadêmica, de fato, ela seja efetiva. Então, essa é a dica maior que eu deixaria. Procurem as universidades, os laboratórios, os pesquisadores que estão próximos de vocês, né? Eu acho que a gente, quando coloca esses estudos, essas evidências, a gente está pensando globalmente, mas muito da nossa ação ela vai ser local, né? Então, vamos começar pelas parcerias que a gente pode travar com as universidades, com as escolas que estão ali, né, próximos, né, de nós. Eu tenho uma pergunta também. Eu vou furar a fila um pouquinho. Eu só queria ouvir um pouco mais, professora Alessandra, se possível, sobre a importância das práticas de literacia no âmbito familiar. A senhora poderia falar um pouquinho? Claro. Essas práticas, elas são muito parecidas com o que alguns programas de intervenção precoce preventiva em funções executivas realizam. Por exemplo, contagem de histórias. Os programas específicos para funções executivas, depois eu faço paralelo com a literacia, né? Trabalham, por exemplo, com grupos de crianças, né? E aí a gente vê a importância, de novo, do social, em que uma criança conta a história e a outra criança fica ouvindo. Inclusive, nós podemos ter os mediadores da boquinha, para quem conta a história, e da orelhinha, para quem ouve. Então, a prática de contar a história e de ouvir a história são práticas que desenvolvem as funções executivas. Porque, enquanto um está contando, o outro tem que manter o controle inibitório para ouvir, né? E cada um tem que manter, então, a sua função. Depois, nós podemos inverter esses papéis. Então, quem estava ouvindo conta e o outro tem que ficar esperando. Então, essas práticas que os pais vão desenvolver em casa, né, na literacia emergente, elas têm um efeito direto, por exemplo, sobre linguagem, sobre expansão de vocabulário, mas elas também têm um efeito sobre as funções executivas e seus componentes, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, né, sobre a sustentação da atenção e outras habilidades que nós entendemos como sendo componentes das funções executivas. Professora Rochelle, há alguma possibilidade de encontrarmos termos que venham a substituir expressões como prontidão pré-escolar para evitar que velhas práticas sejam retomadas? Bom, gente, eu sei que, infelizmente, o conceito prontidão escolar, que é school readiness em inglês, ficou pejorativo no nosso país. Só que por que a gente vai mudar o nome, ao invés de ressignificar práticas atreladas ao nome, né? Eu preciso ter um conjunto de habilidades socioemocionais, cognitivas, sobretudo linguísticas e motoras, para aprender a ler, escrever e calcular. Eu preciso. A gente não querer usar o termo significa deixar crianças irem para o primeiro ano. A última estatística de escolas privadas recebendo liminares para adiantar a data corte no nosso estado é absurda. Tá? Então, tudo bem, não queremos chamar, então, quais são as habilidades de pré-leitura, de pré-escrita e de pré-matemática que a criança tem? Seria o termo mais comprido, substituto. Mas, no fundo, o que quer dizer? Essa criança está minimamente pronta para não sofrer e já começar a entrar na escola desenvolvendo aversão e ansiedade escolar. É isso que eu defendo. Tá? A gente tem que mudar as práticas atreladas ao nome. Só complementando, um dos termos possíveis seria o de habilidades pré-acadêmicas. Não sei se é muito bom, porque parece que o acadêmico, né? Mas, enfim, é um termo que tem aparecido na literatura, de repente, para evitar isso que alguém perguntou, né? A vinculação a práticas anteriores, mas acho que é uma questão de pensar que é muito mais importante a criança e o desenvolvimento da criança do que o nome que a gente dá para isso, né? Então, dê o nome que a gente quiser. O que a gente precisa é fazer aquilo que a gente sabe que é preditor de alfabetização posterior. Não, só queria concluir, mas nós costumamos chamar também de habilidades fundamentais para a alfabetização, que eu acho que é um termo que fica no meio do caminho. E para evitar a confusão com o conceito de prontidão, ou no sentido de maturidade, ou prontidão para a leitura, mais no sentido de desenvolvimento, como se as crianças precisassem desenvolver certas coisas para aprender outras. Não sei, mas eu acho que é uma ótima questão para debate e para futuros estudos. E a gente pode encaminhar isso também na nossa revisão. Acho muito legal. Então, eu agradeço a todos e agora intervalo, por favor. Obrigado.